trabalho atualmente numa instituição, né, num cursinho pré-vestibular, e nesse cursinho pré-vestibular eu eu faço atendimento voltado para orientação de estudos, orientação profissional e também apoio emocional para os alunos, para cerca de 600 alunos que estudam aqui no cursinho e que nessa época de preparo eles acabam ficando ansiosos, acabam ficando bem agitados e estressados. Então daí esse é meu trabalho por aqui. Sim, muitos alunos. Isso muda muito de uma época para outra. Então, por exemplo, geralmente no primeiro semestre, os alunos procuram mais para falar sobre questão de estudos, organização, mas no meio do ano em diante, daí eles procuram para falar que eles estão muito cansados, que não é só um cansaço físico, é um cansaço mental também. Essa pressão em mim começou a partir do momento que antes eu não tinha muito contato com meu pai. A partir do momento que eu comecei a ter mais contato com meu pai e vi que ele era formado, meu pai é engenheiro civil, isso meio que vai criando uma pressão, né, sobre a gente, vai crescendo assim, a gente fica vendo, pô, meu pai e minha mãe fez tal coisa, eu tenho que correr atrás do meu também, eu não posso ficar parado que nada vem na minha mão, né? Ninguém vai estender a mão pra me dar nada, então eu tenho que correr atrás. Quem me conhece sabe que eu trabalho desde os 10 anos com meu padrasto e tudo mais, mas, tipo assim, nunca foi algo que eu quis. E sempre em casa, sempre tem aquela pressão, né, de todo mundo pega, te coloca, vai, meio que te coloca, te pressiona, te coloca contra a parede e pergunta o que você vai ser da sua vida, você já procurou, você precisa ter um rumo. Mas essa pressão, assim, você tem que saber administrar da melhor forma possível, que se você deixar entrar pra sua cabeça isso, ficar macucado nisso, só pensando nisso, preso a isso, você vai, no final de tudo você não vai conseguir nada, você tem que caber, botar os pés no chão e passo a passo, cada coisa de cada vez. Muitas das vezes a gente procura, um foco, um objetivo que a gente tende a alcançar. Mas muitas vezes não é daquilo que a gente quer. É aquilo que a pressão nos colocou. Pô, minha mãe é isso, meu pai é isso. Muitas vezes a gente não tem certeza do que está falando, do que quer, e vai pelo lado dos outros, vai mais pela cabeça dos outros, aí, tipo, às vezes a gente pode acabar se arrependendo ou não. O pai e sua mãe pensam que você vai ser tal coisa, e você, tipo, acaba entrando na pressão, você tem até medo de não poder corresponder à altura que esperam de você. Muitos dos pais, muitas vezes, né, minha mãe, vai distinta da minha mãe, ela falava, o importante é passar de ano, né? Se não passar de ano vai ver, né? Muitas vezes nem ligavam para isso. Procura um ponto certo, coloca um objetivo para você e tenta tipo, alcançar esse objetivo, chegar nele. Ou então, se não chegar, o mais próximo dele que você almeja. Sempre temos que almejar coisas melhores pra gente, né? Nada é ficar num patamar e tal. E ela sempre colocou isso pra mim e eu tenho isso em mente. Eu sei que posso conseguir. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Muitos alunos eles procuram para falar que eles se sentem muito ansiosos, ou na hora de estudar, ou na hora de fazer prova. Então tem aluno, por exemplo, que começa a transpirar muito, tem aluno que fica com a respiração muito acelerada, tem alunos que ficam, por exemplo, já teve um tempo atrás, um aluno que ele reclamava que ele não conseguia, tipo, ficar na sala de aula sem achar que ele ia começar a passar mal, e daí ele precisava sair da aula, tipo, porque ele achava que ele ia vomitar, que ele ia passar mal, e na verdade ele nunca tinha passado mal a ponto dele vomitar. Mas que isso está relacionado a uma crise de ansiedade, né? Acho que todo mundo nessa idade sofre pressão, né, pra passar numa boa faculdade. Eu faço cursinho pra isso. Eu faço cursinho pra poder passar numa faculdade boa. Meio que por conta de tudo isso, não só isso, né, mas acho que isso é o que mais tem a ver. Eu tenho ansiedade, mas também não é aquela ansiedade super grave, que é tipo, não posso sair de casa, mas é a ansiedade de tipo o início, sabe? Mesmo ela sendo menor que seja, ela afeta bastante sua vida. I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Afetou minha saúde, porque quando eu tô ansiosa eu como muito. Então, quem me conhece, tipo, sei lá, desde a oitava série, eu era muito magrinha. E aí no ensino médio começou a vir a ansiedade e tal. E então, estou assim agora. Afeta minha relação pessoal com as pessoas, porque muitas vezes eu sou bipolar ou eu não tenho concentração nenhuma.
Acho que concentração também entra em estudos e tal. Porque às vezes eu tô fazendo alguma lição, alguma coisa, ou tá tendo uma aula, sei lá, e eu tô pensando em outra coisa, outras coisas que eu vou fazer no dia ou algo do tipo. E isso é muito ruim. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself. É uma linha muito tênue para separar a tristeza da depressão. E talvez por isso muitas pessoas elas demorem para conseguir fazer essa separação e para conseguir ver que a pessoa de fato precisa de uma ajuda. Porque quando uma pessoa tá triste, é normal que a gente fique triste, é até saudável. Porque a gente tem algumas perdas. Você perde um colega, ou você briga com alguém, ou você termina um relacionamento, ou você perde algum ente querido. Então isso pode gerar tristeza, né? E que isso pode ser por meses, pode ser, sei lá, por um período de 2 meses. Você tá triste porque você perdeu, ou o seu cachorrinho morreu, porque você perdeu alguma coisa que pra você era muito importante. Quando a gente vai pra um nível de depressão, na verdade você tem um período maior disso, mas é difícil de diagnosticar e da sociedade perceber, porque é uma linha realmente bem tênue. E que de repente no dia a dia alguém pode achar que é drama, que é mimimi, que é tipo, que é assim, aborrecência. Então quando a pessoa ela fica o tempo todo muito irritada, quando ela quer muito se isolar. Então, às vezes, o adolescente quer, tipo, ficar só no quarto trancado, que não tem muita vontade para fazer coisas, para ver os amigos, mesmo coisas que naturalmente ele gostava de fazer, mas que agora ele não tem mais interesse por fazer. Falta de autoestima, né? Tanto que são muito frequentes também os casos, não só aqui, mas no geral, cada vez mais, de adolescentes que eles se mutilam, que eles se cortam com lâminas nos pulsos, né, nos braços. Minha depressão começou quando, digamos que muitas coisas estavam caindo sobre mim, tipo pressão de arranjar emprego, decidir a faculdade, eu brigando com os meus amigos. Teve, tipo, muita coisa relacionada, até porque a depressão não vem de uma hora pra outra. Tem vários motivos que encadeiam tudo isso. Olha, minha mãe percebeu que eu tava mal quando eu comecei a me distanciar de todo mundo, não tava conseguindo comer nada. Só queria ficar no meu quarto deitada, sem fazer nada, não saía pra nada. Então, e eu sou uma pessoa que gosta de sair, né? Tem minha mãe que me levou pro hospital pra ver, tipo, passar com o médico pra ver direito o que tava acontecendo comigo. Ela pensou que eram minhas crises de ansiedade, mas acabou sendo que todas as coisas que estavam acontecendo comigo era por conta disso. Então, para as pessoas que perguntam se a depressão, tipo, é uma coisa rápida, não é, ela não passa. Tem pessoa que convive anos com isso, ela não some, ela só continua com você. Você aprende a caminhar com ela. Eu não só me distanciei da minha família, como dos meus amigos. Então, eu não conseguia nem, tipo, focar nas aulas. O que eu, tipo, pensei até que eu ia repetir, mudei até de escola. Minha tia, minha família, por parte de mãe, eles aceitaram de boa. Agora, até tentaram me ajudar. Agora, meu pai, até hoje, ele me culpa. Ele fala que isso é uma coisa que eu tô gerando isso, que é coisa da minha cabeça, que eu faço isso pra querer chamar atenção. Nossa, se precisar eu tô aqui. Eu sei as pessoas que estão comigo, então não precisa, tipo, de um monte de gente em cima, porque quanto mais pessoas tem ao redor, parece que eu tô sozinha, entendeu? Não tem como explicar isso. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Eu era bastante ativo, conversava com todo mundo, né? Tudo que você lembra, né? Que a gente estudou. Desde o primeiro eu falava com todo mundo quando eu tentava. Mas eu era bastante ativo, apesar de ser um pouquinho gordo, era também gordo. Eu sempre fui gordo. Isso começou a mudar mais pra sexta, mais na sétima série mesmo. Que aí eu comecei a mudar um pouco o meu jeito. Assim, nessa época eu ainda tentava ser um pouquinho alegre, mas eu vi que não estava afetando muito a sala, sabe? Eu tava sendo bem humorado, mas não tava vendo o resultado. Eu era bem, como eu falei, eu era bem animado, aí eu gostava de ver as pessoas, eu gostava de trazer alegria para as pessoas também.
Aí eu vi que não tava mais funcionando, que o pessoal tava até um pouco mais sério, ou minhas piadas não estavam fazendo mais sentido. Não sei, aí eu comecei a aparecer aqui, em casa eu ainda sou, mas aqui eu vi que não tava certo, então eu falei, vou ficar na minha, não vou interagir tanto. Então eu preferi parar. Eu fiz uma viagem nas férias, aí eu comecei a refletir. Aí eu pensei, não tá dando nada certo, aí eu vou me isolar. Aí da 7ª série até o primeiro, eu me isolei. Ficava sozinho, não queria fazer com ninguém, trabalho, atividade. Às vezes eu nem fazia, porque eu não queria fazer. Eu comecei a ficar muito sozinho, porque teve a semana do carnaval, aí eu queria que eles fossem na minha casa, já aproveitar, né? Porque eu nunca tive visita em casa, essas coisas, aí como agora eu tenho amigos, eu queria que eles fossem, aí ninguém poderia ir, então eu estava ocupado. Aí eu percebi, antes eu não percebi que eu era sozinho, eu percebi também um pouco esse ano. Ano passado também, aí eu percebi, eu sou sozinho, essas coisas. Aí eu comecei a vontade de matar, não queria mais viver, essas coisas. Então, o problema é que eu não falei pra escola, eu omiti isso pra mim, eu não tinha falado isso pra ninguém. Só esse ano que comecei a ter depressão, aí as pessoas notaram, então fui falar com a mãe José, com a Camila, aí chamando minha mãe soube, aí eu tive que falar tudo pra ela também. Mas desde 2014, que foi a 7ª série, até cá ninguém sabia. Bom, eu vi o mundo assim, se eu morresse não teria importância. Ninguém ia se importar, ninguém ia se lembrar que não era importante, eu pensava assim. Porque, porque eu ainda tô aqui, dando prejuízo, fazendo as pessoas perder tempo. Eu terminei o ensino médio, mas eu estudo ainda, eu faço o curso Ângulo, que é um cursinho pra gente se preparar, né, para os vestibulares e tal. Uma grande parcela, na verdade, cancelaram a matrícula, né, do curso porque não estão aguentando tanto a pressão que os vestibulares dão pra gente, quanto a pressão dentro de casa, com a família. É muito difícil, eu convivo com isso também, mas eu não abri mão ainda, nem vou. Eu diria que os 90% fumam e bebem, porém os 10%, assim, que é muito pouco, trocaram o cigarro, a maconha e a bebida por remédios. Então, esses remédios que, né, fazem que a pessoa pare de beber e fumar, mas assim, muito pouco, muito pouco. Eu tomo um remédio pra me ajudar a controlar a ansiedade e pra controlar o meu sono. Então, eu posso falar sobre. Te garanto, assim, que não dá pra imaginar viver sem esses remédios, assim, nesse momento, assim, sabe? Ajuda. expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected